Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Walter aqui na área. Vamos lá resolver a questão 64 do vestibular da Unicamp 2024 da primeira fase. Essa questão diz assim: considere as funções f e g com c maior que zero. Sejam p e q os pontos de intersecção com o eixo y dos gráficos de y igual a f de g de x e y igual a g de f de x, respectivamente. Para que a origem seja o ponto médio do segmento PQ, pergunta dele, qual deverá ser o valor de C? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é encontrar essas duas funções compostas. Vamos começar aqui com a primeira, que é y igual a f de g de x. Então, eu tenho a f de g de x. O que significa? Eu vou pegar a regra da f e vou substituir a função g. Então, vai ficar assim, ó. A regra da f é duas vezes o que está dentro. Só que o que está dentro? A função g. Então, vai ser 2 vezes 5 menos 6x, e aí tem um mais czinho ali fora. Então, mais o c. Fazendo a distributiva do 2, 2 vezes 5 vai ficar 10. 2 vezes o menos 6x fica menos 12x, mais quem? O c, que está ali fora. Então, a nossa função y ela vai ser igual a menos 12x mais 10 mais c. Prontinho, guarda aí essa informação. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai encontrar a função y igual a g de f de x. A ideia, pessoal, é exatamente a mesma coisa. A gente vai pegar agora a função f e vai aplicar ela na regra da g. Então, vai ficar assim para a gente, olha só. Isso daqui é igual a 5 menos 6 vezes a nossa função f. Ou seja, 6 vezes 2x mais quem? Mais c. Fazendo a distributiva aqui, ó, vai ficar o 5, menos 6 vezes 2x vai ficar menos 12x, menos 6 vezes o c vai ficar menos 6c, menos 6c, menos 6c. Organizando aqui para ficar bonito, olha só, o menos 12x, menos o 12x, mais 5, menos 6c, fechou? Essa daqui é a segunda função. Agora vamos para a segunda parte da resolução. Já gostou até agora? Já deixa aí o seu like. Seu like é importante, é o combustível do canal. Faz aí o canal crescer cada vez mais e mais. Ó, vem comigo que a gente tem o seguinte agora. Primeira coisa, a gente tem que interpretar que ele falou o seguinte, ó, os pontos P e Q são pontos de intersecção dos gráficos com o eixo Y. Pessoal, toda vez que a gente tem retas, né, ou funções polinomiais, nesse caso aqui, ó, por exemplo, imagina que a gente tem essa reta. Se eu quero saber o ponto de intersecção com o eixo y, basta a gente substituir o x por zero, que você vai encontrar esse cara, que é sempre o termo independente. É o termo independente. Ou seja, na primeira função a gente tem que y, que é igual a f de g de x, a gente encontrou a seguinte função, menos 12x mais 10 mais c. Então, eu quero agora o x igual a zero, para a gente encontrar o y. Se o x for zero, você há de concordar comigo que o y vai ser o ponto 10 mais c. 10 mais c. Então, significa que o meu ponto P, ele é o ponto onde o x é zero e o y, ele é 10 mais c. Guarda aí essa informação. Depois, a gente tem a função y igual a g de f de x. Essa função aqui, ela é para a gente menos 12x mais 5 menos 6c. Aí, mesma coisa, se o x for zero, se o x for igual a zero, o que a gente vai ficar? Com y igual a 5 menos 6c. Isso faz, por exemplo, com que o nosso ponto Q seja o ponto de coordenadas 0 no x e 5 menos 6c. Beleza, então eu já tenho o ponto P e o ponto Q. O que ele quer falar? Ele quer que o ponto médio, imagina aqui, ó, o ponto P, aqui está o ponto Q, tanto faz agora, tá? E aqui está o ponto médio. Ele quer que o ponto médio seja 0, 0. Ele disse para o ponto médio ser a origem e está perguntando qual é o valor de C para que isso aconteça. Quando você tem, por exemplo, aqui, ó, esse aqui é o XP e o YP. E esse daqui é o XQ e o YQ. Para você encontrar o ponto médio lá da geometria analítica, você vai calcular a média aritmética da abscissa e da ordenada. Mas olha só que interessante, como o XP e o XQ são zero, a média do zero é zero. Então, a gente não vai olhar para esse cara, a gente vai olhar exatamente para o outro, que é onde vem os Ys. Então, eu sei que YP mais YQ dividido por 2, esse cara aqui tem que ser igual a zero.
Ou seja, esse 2 vezes 0 vai dar 0, então significa que YP mais o YQ tem que ser igual a 0. Mas quem é o YP? É 10 mais C. Quem é o YQ? É 5 menos 6C, igual a 0. Letra de um lado, número do outro, ó, C menos 6C vai ficar menos 5C, igual. 10 mais 5 vai dar 15, vai para o outro lado, menos 15. Aqui ficou de boinha, né? Porque quem que vai ser o C? O C vai ser menos 15 dividido por 5. Menos 15 dividido por quem? Dividido por menos 5. Então, C é igual a 3. Fechando aqui a questão com a alternativa correta, sendo a alternativa C. É isso. Se você gostou, já fica aqui, ó, vai nesse link aqui para você assistir a próxima resolução. Até lá. Tchau!